Bem-vindos de volta ao Apocalipse de Gelo. No episódio anterior, Jiang saqueou os últimos tesouros da base Xishan, garantindo materiais de construção de nível militar, máquinas danificadas, dados secretos e um enorme estoque de comida. Enquanto isso, Liang Yue finalmente decidiu deixar seus alunos ingratos para trás e se juntar ao abrigo de Jiang, pois acreditava que estava na hora de eles aprenderem a sobreviver por conta própria. Depois, Xin Xin revelou que 3 bases poderosas e o aterrorizante culto da Flor de Neve já disputavam o controle da cidade de Tianhai, colocando a mansão Yunqi no caminho de outra possível guerra. E hoje, Jiang começa a preparar seu bunker para a tempestade que vem pela frente. Enquanto o perigo ainda não resolvido, envolvendo os antigos alunos de Liang Yue, ameaça complicar cada um de seus movimentos. Vamos continuar. O tio Yu cerrou o punho e lembrou a todos que eles haviam trazido uma grande quantidade de suprimentos úteis da base Xishan. Pela primeira vez, tinham tempo e materiais suficientes para se preparar antes que surgisse a próxima emergência. Zhang Yi concordou. Eles precisavam acelerar a construção das fortificações defensivas, porque ninguém sabia quando o próximo conflito chegaria à mansão Yonqi. Chun Lei se opôs, nervoso, à ideia de se aventurarem longe demais. Eles já haviam encontrado forças de 2 organizações diferentes nos arredores da base Xishan, e assim que aquelas facções descobrissem que a base havia caído, todos lutariam por seu território. O grupo poderia facilmente ficar preso no fogo cruzado. Quando Zhang pediu uma alternativa, Gordinho Shu levantou um dedo como se fosse o homem mais inteligente da sala, e sugeriu que defendessem sua posição sem correr mais riscos lá fora. Keran alertou que os problemas ainda poderiam encontrá-los mesmo que ficassem em casa. Nosso protagonista concordou que precisavam se preparar para enfrentar o que viesse, em vez de presumir que as outras facções teriam a gentileza de ignorá-los. A engenheira ainda parecia insegura. Zhang Yi a incentivou a falar à vontade, pois sua ideia poderia revelar outro caminho. Lu Keran sugeriu que procurassem do lado de fora os materiais raros necessários para consertar o abrigo. Tudo o que haviam tirado da base Xishan poderia reforçar as defesas externas, mas não serviria para restaurar o bunker em si. Ele admitiu que se aventurar lá fora era perigoso. No entanto, as outras organizações ainda não haviam entrado em confronto direto com eles, e nenhuma faria uma grande jogada antes de consolidar a própria posição. Com um estalar de dedos e uma piscadinha, ele decidiu que passariam alguns dias coletando materiais e voltariam rapidamente. Keran sorriu e concordou. Toda animada. Xin Xin percebeu que a professora Liang estava hesitando e, com delicadeza, disse que ela podia falar o que estivesse pensando. A hacker ruiva garantiu a Liang Yue que ela não precisava ficar tão nervosa perto de sua nova família. Também alertou a todos para não deixarem o pânico prejudicar seu julgamento, usando a base Xishan como o exemplo perfeito. Xishan havia controlado o exército da cidade de Tianhai e já possuía a força mais poderosa da região. Mesmo assim, não conseguiu dominar toda Xishan e a região de Lujiang. Xin Xin acreditava que as outras organizações enfrentavam limitações semelhantes. Aquelas facções também mantinham umas às outras sob controle. Se uma delas se expandisse sem pensar, suas rivais poderiam atacar a base desprotegida que ficasse para trás. Por causa desse equilíbrio, a hacker concluiu que eles ainda tinham bastante tempo para se preparar. Chun Lei insistiu que, ainda assim, as defesas deveriam ser concluídas o mais rápido possível. Xin Xin concordou, mas incentivou todos a aproveitar aquele período de calmaria para reunir recursos, em vez de agir como se o cerco já tivesse começado. Ela perguntou ao irmão Zhang se ele ainda pretendia procurar materiais para os reparos. Ele confirmou que Keran estava certa. As paredes do abrigo exigiam materiais de construção raros, e reuni-los levaria mais tempo. Xin Xin então lembrou a senhorita Liang que a vila Shujia também precisava de comida, defesas e reservas de emergência. Liang Yue admitiu que essa era sua maior preocupação, porque qualquer ataque inimigo poderia ser desastroso para a vila.
A garota esperta lembrou sua professora de que ela não poderia proteger os alunos para sempre. Seria melhor alertá-los, deixar comida e ensiná-los a se esconder antes que o perigo chegasse. Com um sorriso inocente, Xin garantiu que era pouco provável que algum inimigo aparecesse de imediato. Zhang tomou um gole da bebida quente e a observou com um sorriso sombrio. Se algum inimigo se aproximasse, o povo da vila Shujia seria o primeiro a cair. Ao que tudo indicava, sua doce e pequena estrategista já tinha planos para eles. Ainda em busca de uma solução, Liang Yui sugeriu usar os alunos como trabalhadores em troca de proteção. Ele perguntou se aqueles alunos sequer haviam aprendido a pescar. Caso contrário, o frio os mataria antes que se tornassem trabalhadores úteis. Enquanto a professora Liang abaixava os olhos, ele se perguntava em silêncio como idiotas incapazes de pescar sob o gelo de um rio congelado poderiam ajudar a construir uma fortaleza. Xin amenizou a conversa, observando que talvez o inimigo jamais aparecesse. Liang Yui só podia torcer para que tudo acontecesse de forma tão pacífica. Ao perceber que ela ainda estava muito preocupada, Zhang Yui prometeu pensar em uma solução especialmente para ela. Para a surpresa de todos, declarou que se surgissem provas concretas de uma ameaça, permitiria que os alunos dela morassem dentro de seu abrigo. Quando a sala ficou em silêncio, Zhang perguntou se todos realmente o consideravam frio e impiedoso. Liang Yue não disse nada, porque ela sem dúvida o considerava. Nosso herói colocou uma das mãos sobre o peito e afirmou que talvez tivesse sido esse tipo de homem no passado. Agora que Liang Yue fazia parte do grupo, porém, tudo era diferente. Com toda a determinação, disse à professora de artes marciais que ela era da família, e por isso, ajudaria a proteger todos de quem ela gostava. Liang Yue ficou com os olhos marejados depois daquele discurso inspirador, que infelizmente era feito de mentiras, manipulação psicológica e um sorriso de atendimento ao cliente mais convincente do apocalipse. Ela admitiu que não sabia como agradecer a Zhang Yi. Ele disse que ela não precisava manter distância. Contanto que todos se esforçassem juntos, tudo ficaria bem. Em sua mente, a tradução era bem mais simples: obedecer às ordens dele e matar quem ele mandasse. A professora Liang prometeu que daria o seu melhor. Olhando para ele, arrependeu-se de ter confundido Zhang Yi com um homem egoísta e se perguntou como podia ter sido tão arrogante e preconceituosa. Zhang se levantou e ergueu 2 dedos. Sua primeira prioridade era construir fortificações defensivas resistentes ao redor da mansão Yunque para protegê-los de todos os inimigos em potencial. Em segundo lugar, ele e Karen procurariam os materiais necessários para consertar o abrigo. Ninguém mais tinha autorização para agir sozinho ou sequer sair da região, pois um único encontro imprudente poderia iniciar uma guerra. Todos aceitaram a ordem. Mais tarde, Zhu anunciou que o jantar estava pronto. Yang Mi conduziu a professora Liang até seu lugar. Olhando para o banquete, a mulher faminta achou que havia entrado em um sonho e mal conseguia acreditar que voltaria a comer algo assim. Xin riu ao dizer que sua professora parecia estar com fome, mas Liang Yue nem sequer a ouviu. Os olhos da mulher estavam grudados no peru, como se de alguma forma a mansão tivesse marcado o dia de ação de graças em pleno apocalipse de gelo. Então ela começou a devorar tudo, sem nem parar para respirar. Até Gordinho Shu ficou olhando, chocado, enquanto a elegante artista marcial destruía a mesa como se fosse sua adversária final. Quando o jantar acabou, Liang Yue segurou o estômago e gemeu de dor. Sinceramente, essa parte foi merecida. Mas, depois de passar o apocalipse alimentando os alunos, ninguém podia culpá-la por atacar com tudo sua primeira refeição de verdade. Zhu temia que meses comendo mal tivessem enfraquecido tanto seu estômago, que ele já não suportasse tanta comida pesada de uma só vez. A doutora ajudou a professora Liang a chegar ao quarto e disse que ela não precisava se preocupar, apenas descansar.
Depois daquela refeição gigantesca, Liang Yue desabou imediatamente na cama e deixou o corpo dolorido relaxar. Pela primeira vez em mais de um mês, ela soltou o ar com verdadeiro alívio e admitiu que aquela vida era boa demais. De volta à sala, Zhang disse a Keran que havia notado algo estranho no jeito como ela o observava durante o jantar. A engenheira se sentou e insistiu que estava tudo bem. Nosso garoto deu um peteleco na testa dela no melhor estilo Itachi e exigiu saber por que ela estava agindo de forma tão misteriosa em vez de falar com sinceridade. Keran segurou a testa dolorida depois de receber um peteleco com força sobre-humana. Zhang lembrou que eles eram uma família, e familiares não deveriam esconder segredos importantes uns dos outros. Por fim, ela perguntou por que o irmão Zhang havia concordado em proteger aqueles desgraçados. Aos olhos dela, os outros alunos de Liang Yue eram pessoas realmente perversas. Keran lembrou que ele tinha visto o que aconteceu depois do apocalipse. Aqueles alunos estavam longe de ser bondosos, e haviam perseguido tanto ela quanto Xinxin sem parar. Ela não entendia por que ele precisava sustentá-los para sempre apenas por consideração à professora Liang. Dessa vez, Zhang acariciou sua cabeça com delicadeza e prometeu que a situação não duraria muito. O dono do abrigo explicou calmamente que aqueles alunos logo morreriam de frio ou de fome, e ele já estava se preparando para esse desfecho. Os olhos de Keran praticamente começaram a brilhar. O irmão Zhang continuava sendo o homem confiável em quem ela acreditava e jamais a decepcionaria. Ele rapidamente pediu que ela fizesse silêncio. Não podiam discutir o plano dentro do abrigo, mas no dia seguinte, enquanto reuniam materiais, explicaria tudo. Keran concordou e perguntou onde procurariam. Zhang Yi mencionou uma fábrica não muito distante da mansão Yunqi. A talentosa engenheira foi imediatamente para sua oficina preparar uma lista. Observando-a partir, ele decidiu que estava na hora de providenciar para que gente de fora eliminasse aqueles lobos inúteis por ele. Os membros das organizações rivais não eram seus parceiros obedientes, então ele não podia controlar cada movimento deles. Por enquanto, o estrategista esperaria para ver como a situação se desenrolaria. Naquela tarde, todos se reuniram na neve para o que parecia o piquenique mais gelado já organizado. Keran orientou o grupo a enviar todos os materiais primeiro para ela. Nosso protagonista abriu portais espaciais e moveu um enorme bloco de neve para outra posição. Liang Yue desembainhou a espada Longming e cortou a massa congelada com a precisão delicada de Michelangelo trabalhando no apocalipse de gelo. Em poucos segundos, a professora de artes marciais havia criado um tijolo de gelo retangular e perfeitamente moldado. Keran pediu ao tio Yu que manuseasse com cuidado os tijolos de gelo e as barras de reforço. Usando sua habilidade de super força, o homem mais velho baixou uma enorme barra de metal até a posição correta e garantiu que estava tudo sob controle. Enquanto a construção prosseguia, Zhang de repente percebeu alguém se movendo pela vila Shujia e se perguntou o que estava acontecendo. Com seu monóculo, reconheceu Chen Wu levando uma garota para dentro de uma casa. Aquela não era uma das alunas de Liang Yue? Ali perto, Chun Lei desabou na neve, enxugou o suor da testa e reclamou que o trabalho era exaustivo. O dono do abrigo observou os dois entrarem no prédio e percebeu que, mesmo agora, aqueles animais se recusavam a abandonar seus velhos hábitos. Gordinho Shu perguntou o que o irmão Zhang estava observando. Nosso garoto mandou que ele descansasse e fingiu que nada importante havia acontecido. Em vez disso, Zhang Yi se aproximou da professora de artes marciais e disse que ela deveria ver algo com os próprios olhos. Antes de mostrar, afirmou que queria se desculpar com antecedência. Liang Yue se preocupou imediatamente e perguntou por quê. O protagonista disse que sempre havia considerado seus alunos egoístas, mas ao que parecia, um deles decidira ajudar uma pobre jovem. Ele apontou por cima do ombro e disse que os dois estavam ajudando um ao outro dentro da casa da esquina. Liang Yue ficou horrorizada.
temia que aqueles alunos estivessem fazendo alguma perversidade com as crianças ou os idosos da vila Shudia. Declarando que precisava ver a verdade por conta própria, a professora Liang correu até a casa. Lá dentro, Cheng Wu bloqueou a porta e olhou para a jovem com amargura. Antes do apocalipse, ele havia dormido com mulheres lindas de toda a cidade de Tianhai. Agora, reclamava por ter de se contentar com quem estivesse disponível. O aluno sem vergonha se sentou no beliche e tirou um pacote de dentro da jaqueta. Ele colocou a comida na cama e mandou a garota se apressar, pois não tinha tempo a perder. Assustada, a garota de cabelo azul começou a tirar o cachecol e o casaco, aceitando aquela troca humilhante porque a fome a havia deixado desesperada. Do lado de fora da porta, Liang Yue ardia de raiva. Ela havia feito o impossível para manter aqueles alunos vivos, apenas para que eles se aproveitassem do povo da vila Shudia. A professora de artes marciais chutou a porta com tanta força que ela se abriu de uma vez. Cheng Yu encarou sua antiga professora e gritou, chocado, exigindo saber que diabos ela estava fazendo ali. Ele se recompôs rapidamente e pediu que ela entendesse que era um jovem saudável com certas necessidades. Depois, deu um tapinha na mulher como se ela fosse uma cadela obediente e insistiu que nunca a havia forçado. Mandou que ela confirmasse que aceitava o acordo por vontade própria. A garota apavorada assentiu em silêncio, mas o desespero estampado em seu rosto contava uma história bem diferente. Liang Yue pegou a comida da cama e perguntou por que Cheng Yu sempre afirmava que nunca havia o bastante para comer. Ela esmagou o pacote com uma das mãos e gritou, então, por que diabos você está usando a comida para isso? Em vez de se envergonhar, Cheng Wu cerrou os dentes e disse à professora Liang que o único trabalho dela era obedecer e levar comida. Por que estava tão obcecada em controlar todo o resto? O aluno argumentou friamente que as porções dadas por ela eram insuficientes. Então, precisavam se virar sozinhos. Isso significava que o que faziam com a comida não era da conta dela. Liang recuou diante daquela declaração descarada, incapaz de pronunciar mais do que uma única palavra entrecortada. Cheng Wu puxou a garota para mais perto e pediu que sua professora fosse embora, pois ela estava se tornando um incômodo. A lutadora íntegra não podia fazer nada naquela situação. Fechou os olhos e fugiu da pequena casa. Mais tarde, Zhang Yi e Chen Lei faziam um lanche durante uma breve pausa quando ela se aproximou. Com o sorriso de quem já sabia de tudo, nosso protagonista observou que a verdade podia ser insuportavelmente pesada. Liang Yue procurou no rosto dele o menor sinal de esperança e perguntou se ele sempre a havia considerado uma idiota. Olhando para baixo, humilhada, ela mesma respondeu a pergunta e admitiu que havia sido uma tola. Nosso herói pediu que ela não o culpasse por revelar a verdade. Só havia feito aquilo porque acreditava que ela merecia compreender este mundo. Ao passar por ela, Zhang prometeu respeitar qualquer decisão que tomasse dali em diante. A professora Liang pediu baixinho que todos a deixassem sozinha por algum tempo. Enquanto ela caminhava de volta para o bunker, Gordinho Shu perguntou o que havia presenciado. Zhang Yi explicou que seus alunos estavam convencendo ou forçando mulheres a dormir com eles. Chu Lei passou um braço em volta de nosso garoto e reclamou que ele era malvado por não ter compartilhado a vista. Zhang o encarou, incrédulo, e perguntou se aquela era mesmo a única parte que lhe importava. Dentro do quarto aquecido, Liang Yu fechou a porta, escorregou até o chão e pensou que tudo o que havia feito e pelo que havia lutado, de repente perdera o sentido. Depois de alguns minutos, alguém bateu a porta e perguntou se a professora Liang estava bem. Ela abriu a porta e encontrou nosso protagonista do lado de fora. Embora se sentisse péssima, Liang pediu desculpas e prometeu se recuperar rapidamente para poder voltar ao trabalho. Zhang Yi garantiu que ninguém precisava desesperadamente da mão de obra dela.
As fortificações levariam no máximo 3 dias. Ele havia ido até ali porque estava genuinamente preocupado com ela. Uma afirmação que deixou a professora de artes marciais atônita. Corando, Liang Yue desviou o olhar e insistiu que só precisava descansar um pouco. Nosso garoto perguntou se eles pretendiam continuar aquela conversa no corredor. Então, finalmente, ela o convidou a entrar e disse que ele podia se sentar onde quisesse. Sentado aos pés da cama, Zhang reconheceu que aquela descoberta a havia atingido com força. Mesmo assim, esperava que ela continuasse olhando para frente, pois ainda restava uma longa jornada diante deles. O estrategista sorriu com gentileza e prometeu que ela sempre poderia conversar com ele. Sempre que Liang Yue enfrentasse um problema, ele estaria ali para ouvi-la. Ela se sentou ao lado dele e pediu uma resposta sincera. Zhang Yi a enxergava apenas como uma garota tola e inocente. Ele admitiu que ela realmente parecia ingênua, mas também entendia que devia ter seus motivos. Liang Yue olhou para o teto e explicou que praticava artes marciais desde os 3 anos, tornando-se tão forte quanto qualquer homem. Normalmente, um artista marcial precisava escolher entre atuar em filmes e abrir uma academia. Ela nunca quis ser atriz, enquanto o fato de ser mulher representava um grande obstáculo para fundar sua própria escola de artes marciais. Por isso, a professora Liang escolheu um terceiro caminho que poucos ousavam seguir. Tornou-se guarda-costas profissional. Zhang perguntou se foi assim que ela se tornou uma das guarda-costas mais fortes da China. Com um leve sorriso, confirmou que aqueles anos haviam sido tanto a melhor quanto a mais difícil fase de sua vida. Depois de vários anos, a Academia Changqing a contratou como professora de educação física, responsável por ensinar defesa pessoal a seus alunos de elite. Mas aquela vida pertencia ao passado. Quando o apocalipse levou tudo embora, proteger seus alunos tornou-se o único dever que restava a Liang Yue e a única razão que ela tinha para continuar vivendo. Segurando a cabeça com as 2 mãos, a ex-guarda-costas admitiu que sabia que Zhang podia considerá-la uma tola. Não era como se ela nunca tivesse desejado viver de forma mais egoísta. Lágrimas começaram a cair enquanto ela confessava que, se seu último limite moral desmoronasse, já não saberia por que deveria viver, nem em que poderia acreditar. O protagonista perguntou com delicadeza se ela já havia pensado que colocava pressão demais sobre si mesma. Apoiando uma das mãos no ombro dela, nosso herói lembrou que antes ela estava sozinha, mas agora tinha uma família. As pessoas da mansão Yunqi eram diferentes dos alunos que só lhe faziam mal. Zhang segurou sua mão e declarou que, se ela precisava de algo em que acreditar, eles se tornariam sua nova crença. Liang Yue corou profundamente e repetiu aquelas palavras estranhas. Sua nova crença? Com um sorriso gentil, nosso garoto prometeu que eles a ajudariam a recuperar a fé que havia perdido. Iriam apoiá-la, e ela não precisava mais se castigar, porque vê-la sofrer também o fazia sofrer. A professora Liang afastou a mão depressa, com as bochechas vermelhas, agradeceu e admitiu que já se sentia melhor. Zhang perguntou se ela estava falando a verdade. Liang Yue continuava decepcionada com os alunos, mas admitiu que ter alguém com quem conversar era reconfortante. Enquanto nosso herói se levantava, ela concluiu em voz baixa que aqueles jovens precisavam amadurecer. Depois de ter certeza de que ela não desabaria emocionalmente, o protagonista a deixou sozinha e fechou a porta com delicadeza. Enquanto descia as escadas, Xin perguntou se o irmão Zhang havia conseguido ficar com a professora Liang. Pelo visto, a sutileza também havia morrido congelada no apocalipse. Zhang, mais uma vez, insistiu que não via sua professora daquela forma. Xin não conseguia acreditar que uma mulher tão linda não mexesse com ele e o provocou por ter padrões impossivelmente elevados. Nosso herói admitiu que Liang Yue era uma beldade de primeira, mas também trazia problemas demais, e ele odiava complicações. Ele se inclinou perto do ouvido de Xin e sussurrou que não conseguia entender por que aqueles alunos estavam levando para a Vila Shujia a comida fornecida por Liang Yue.
A hacker os chamou de nojentos. Enquanto Zhang começava a empurrar sua cadeira de rodas, explicou que já havia feito o papel do vilão realista. Então agora, ela precisava se tornar a pessoa bondosa e compreensiva. Eles precisavam apagar todo o apego que Liang Yue ainda sentia por aqueles alunos. Só então, o dono do abrigo poderia dar um fim neles sem se preocupar com a reação dela. Xinxin concordou alegremente em ajudar seu querido irmão. O estrategista sabia que, depois da traição daquele dia, a professora Liang jamais voltaria a sentir o mesmo por aqueles jovens. Na manhã seguinte, Zhang Yi e Karen se prepararam para partir com Hua Hua empoleirado em seu ombro. O tio Yu perguntou se os outros deveriam acompanhá-los, já que outro encontro com o inimigo poderia se tornar perigoso. Acariciando o gato mutante, nosso protagonista disse ao homem mais velho que protegesse sua casa e continuasse construindo as fortificações defensivas. Hua Hua forneceria a proteção suficiente do lado de fora. Karen fez uma continência militar toda animada e anunciou que Lu Karen estava pronta para lutar. Pediu que o irmão Zhang desse suas ordens. Nosso garoto apertou o nariz dela de brincadeira e a chamou de travessa. Ainda prestando continência, a talentosa engenheira admitiu que usar seu traje de combate a fazia se sentir incrivelmente bonita. Zhang brincou que as garotas faziam confusão demais por causa de roupa. Sem graça, Karen riu e deu um tapinha nele. Ficando sério, o dono do abrigo entregou uma arma a ela e disse que estava na hora de partir. Como era impossível prever a situação lá fora, precisavam terminar rapidamente e voltar para casa. Ele perguntou se ela realmente sabia usar a arma. Kiran encarou a pistola com empolgação e respondeu com confiança que sim. Mais tarde, enquanto dirigiam pela paisagem congelada, a engenheira pediu ao irmão Zhang que finalmente explicasse seu plano. Primeiro, ele perguntou se ela odiava os alunos de Liang Yue. Kiran disse que os desprezava pelas crueldades que haviam cometido contra Xinxin. Eles também tinham tratado Kiran terrivelmente, e ela nunca mais queria vê-los. O protagonista esperava aquela resposta, mas temia que ela não conseguisse guardar segredo, caso a professora Liang fizesse a pergunta errada. Zhang Yi admitiu que também os odiava, e jamais permitiria que arruinassem a paz da mansão Yunqi. Eles podiam morrer de frio, de fome, ou em um encontro fatal com a próxima facção inimiga. Ele havia prometido a Liang Yue que não tocaria neles pessoalmente. O que acontecesse além disso, dependia inteiramente dos alunos, e Karen aprovou o acordo. Ainda assim, a mecânica estava preocupada com sua bondosa professora. Se os alunos enfrentassem um perigo real, Liang Yue poderia se sentir obrigada a levá-los para o abrigo. Nosso protagonista respondeu que a vida humana havia se tornado descartável no apocalipse. Mesmo que as circunstâncias o obrigassem a quebrar a promessa, mais cedo ou mais tarde, a professora Liang teria de entender. Com outro aperto brincalhão no nariz de Karen, Zhang disse que agora tudo dependia dela e de Xinxin. Ele acariciou sua cabeça e explicou que Liang Yue amava os alunos. Se as palavras dele não conseguissem alcançá-la, talvez as de suas duas alunas favoritas conseguissem. Karen entendeu, toda contente. Ela e Xinxin precisavam fazer uma lavagem cerebral em sua professora com palavras doces e comoventes. O estrategista confirmou que Liang Yue já guardava um lugar especial no coração para as duas garotas. Só precisavam fazer com que ela as amasse ainda mais. Keran prestou continência e respondeu: "Entendido, senhor." Algum tempo depois, o trio chegou ao enorme complexo industrial do grupo Hongya. De dentro do veículo, Zhang Yi avistou o movimento à distância e murmurou, surpreso: "Veículos?" Ele ergueu o monóculo e observou vários carros de aparência comum ao lado de um caminhão vermelho equipado com metralhadoras. Nosso garoto mal conseguia acreditar que um veículo tão absurdo ainda funcionava. Keran perguntou o que ele havia encontrado, então ele lhe entregou o monóculo. A engenheira se encolheu diante daquela visão e perguntou que tipo de pesadelo aquelas pessoas haviam construído. As modificações eram tão feias que ela queria arrancar os próprios olhos. Ativando um portal espacial dentro do carro,
o protagonista admitiu que havia subestimado a eficiência das facções rivais. Aqueles homens já tinham invadido o antigo território da base Xishan pela fronteira. Ele pensou em eliminá-los imediatamente, mas matar pessoas de uma facção desconhecida, sem considerar as consequências, poderia ser perigosamente imprudente. Keran analisou os veículos modificados e explicou que sua autonomia era baixa. Eles não podiam viajar a mais de 20 km por hora. Pior ainda, as modificações rudimentares consumiam quantidades enormes de combustível. Qualquer um capaz de manter 3 veículos funcionando ao mesmo tempo precisava ter um estoque gigantesco de recursos. Esse detalhe chamou imediatamente a atenção de Zhang Yi. Nosso herói confirmou que ela queria dizer que as máquinas queimavam muito mais combustível do que motos de neve. Keran concordou que aqueles veículos pesados eram extremamente ineficientes. Ela estimou que o peso adicional os fazia consumir 5 vezes mais combustível do que o carro de Zhang. O estrategista pôs a mão no queixo e abriu um sorriso. Gasolina era quase impossível de obter, e até a base Xishan raramente havia usado motos de neve. Aqueles veículos só podiam pertencer à base Yangshan. Keran ficou chocada. A base Yangshan ficava do outro lado da cidade de Chanhai. Zhang Yi voltou a dirigir e a avisou para se preparar para um confronto direto. Em poucos instantes, o veículo blindado deles se aproximou dos 3 carros e dos homens armados que aguardavam ao lado. Um homem de cabelos compridos e bigode ergueu o rifle e ordenou que parassem. Declarou que a base Yangshan havia reivindicado a fábrica e exigiu que se identificassem. Dentro do carro, nosso protagonista ativou a velocidade quádrupla e disse a Keran que ficasse onde estava. Zhang saiu com Hua, levantou as mãos vazias e afirmou que não tinha intenções hostis. Se Yangshan havia chegado primeiro à fábrica, ele não tinha nenhuma objeção à reivindicação. O dono do abrigo explicou que só precisava de alguns materiais e agradeceria se facilitassem o processo. O batedor mais velho notou a insígnia de Xishan na roupa de Zhang Yi e se perguntou se, no fim das contas, a base Xishan não havia sido completamente destruída. Os outros soldados observavam sob capacetes baratos que pareciam ter sido saqueados de uma partida de PUBG. Um deles se perguntou que tipo de monstro poderia sobreviver à destruição de sua base, enquanto o outro simplesmente admirou o veículo caro. Um batedor mais cauteloso alertou os outros para não baixarem a guarda. Qualquer pessoa que sobrevivesse naquelas condições precisava ser forte. E o estranho não demonstrava medo, apesar de estar diante de tantos rifles. Ele mandou alguém chamar o capitão. O homem de cabelos compridos disse ao nosso garoto que conversariam depois que o capitão chegasse. Zhang Yi apenas sorriu e concordou em esperar. Então seus olhos se desviaram para o lado quando percebeu algo perto do telhado da fábrica. Um buraco e uma corda pendurada revelavam que alguém havia entrado por cima usando exatamente a mesma tática que o protagonista usara antes. Momentos depois, um homem barbudo saiu escalando. Nosso garoto observou em silêncio que alguém importante finalmente havia aparecido. O recém-chegado se levantou, tocou o pulso e endireitou o emblema vermelho e amarelo no peito. Zhang Yi o analisou com cuidado. Mesmo que o capitão barbudo não fosse um super-humano, claramente não era um adversário qualquer. O líder de Yangshan perguntou que cargo o estranho havia ocupado na base Xishan. Sem hesitar, o estrategista se apresentou como Zhang Beihai, capitão da equipe de operações especiais da base Xishan. O barbudo acreditou na história. Um capitão de alto escalão de Xishan poderia razoavelmente viajar com apenas uma companheira. Cruzando os braços, perguntou se Zhang Beihai pretendia expulsá-los. A base Xishan não existia mais, então seus sobreviventes não estavam em posição de desafiar a base Yangshan, nem de tentar qualquer imprudência. Nosso herói respondeu calmamente que aquilo era apenas uma fábrica. Se Yangshan a queria, seu pessoal poderia usar o lugar como bem entendesse. No entanto, ele e Keran ainda precisavam de vários materiais que estavam lá dentro.
e esperava que o capitão não dificultasse as coisas. O líder barbudo concordou, mas concedeu apenas 30 minutos para que recolhessem tudo. Com as condições acertadas, nosso garoto fez um sinal para que Kieran saísse do veículo e fosse até ele. A engenheira atravessou a neve depressa, sem perder um segundo. Zhang passou um braço pelos ombros dela e disse que estava na hora de ir. Olhando para o veículo blindado, Kieran perguntou em voz baixa se deveriam guardá-lo dentro de sua dimensão de armazenamento. O protagonista garantiu que os soldados de Yangsheng não conseguiriam levá-lo. Em silêncio, decidiu manter a discrição e evitar revelar mais habilidades do que o necessário. Zhang Yi e Kieran começaram a caminhar tranquilamente em direção aos prédios da fábrica, com Hua Hua seguindo logo atrás. No instante em que viraram as costas, o capitão barbudo ergueu a pistola e abriu fogo. Hua Hua se expandiu imediatamente, assumindo sua gigantesca forma de combate, e colocou o corpo entre as balas e seus companheiros. O gato mutante sibilou enquanto todos os soldados abriam fogo. As balas golpeavam seu corpo enorme, mas nenhuma conseguia romper sua defesa. Os homens de Yangsheng recuaram, incrédulos, e gritaram que a criatura era um monstro. Ainda atirando, o líder ordenou que todos mirassem nos olhos de Hua Hua. O gato abaixou a cabeça, e as balas ricochetearam sem causar dano em sua testa reforçada. Então Hua Hua se lançou sobre um batedor desesperado que se recusava a parar de atirar. Suas mandíbulas se fecharam ao redor do homem, enquanto os companheiros apavorados se dispersavam, abandonando sem hesitar. Em vez de fugir, os soldados restantes pararam e injetaram em si mesmos um soro estranho. Seus músculos incharam, as veias saltaram, e a fúria distorceu seus rostos. Parecia que alguém havia comprimido um ciclo inteiro de esteroides em uma única injeção muito suspeita. Observando tudo com atenção, Zhang percebeu que eles haviam usado algum tipo de droga de aprimoramento para combate. Hua Hua saltou para a frente quando 3 soldados aprimorados avançaram com facas nas mãos. Nosso garoto observou a luta calmamente sem interferir, enquanto Kieran se abrigava atrás de suas costas. Sem que percebessem, outra bala de repente fez uma curva por trás e voou diretamente contra as costas do protagonista. Zhang se virou no último instante. Enquanto Kieran paralisava de medo, ele se perguntou se aquela trajetória impossível vinha da habilidade sobre-humana do capitão. Seu portal espacial se abriu e engoliu a bala sem esforço, deixando o líder barbudo olhando em choque. Finalmente entendendo, o capitão gritou que Zhang Yi também era um super-humano. Uma energia azul se acendeu nos olhos de nosso herói enquanto pistolas douradas se materializavam em suas mãos. E ele sorriu ao dizer que estava na hora de mostrar seus brinquedos. O protagonista ergueu as 2 armas e disse a Kieran que cobrisse os ouvidos antes de abrir fogo. Vendo o alvo revidar como um verdadeiro gangster, o líder de Yangsheng ordenou que todos se dispersassem. Isso teria funcionado contra tiros comuns. Usando um truque saído diretamente do filme O Procurado, Zhang fez as balas se curvarem pelo ar, perseguirem os 3 soldados em fuga e acertarem 3 tiros certeiros na cabeça. Triple kill. O 4º disparo se curvou na direção do capitão. Ao ser atingido, seu último pensamento foi uma pergunta apavorada. Aquela bala tinha mesmo feito uma curva no ar? Nosso protagonista soprou a fumaça de uma das pistolas com toda a pose, enquanto Kieran o observava de trás com pura admiração. O irmão Zhang Yi parecia incrivelmente descolado. O dono do abrigo sorriu e afirmou que eles o haviam obrigado a fazer aquilo. Atrás dele, Hua Hua provou os humanos caídos e perdeu o interesse imediatamente. Nenhum possuía um poder que valesse a pena absorver. Zhang balançou a cabeça, decepcionado, e se chamou de pacifista constantemente forçado a eliminar pessoas. Pelo visto, os ventos da confusão simplesmente se recusavam a parar de soprar. Kieran o elogiou por eliminar uma equipe armada inteira sem sofrer um único arranhão. Ajoelhado ao lado do corpo do capitão, nosso garoto admitiu que não era nenhum mestre das artes marciais.
Depois de devorar as habilidades de vários super-humanos, porém, havia se tornado muito mais forte. Quando Keran perguntou o que ele estava fazendo, o estrategista apenas revistou o cadáver e murmurou que o homem ainda devia estar com aquele item. Por fim, encontrou um tubo de soro de aprimoramento dentro das roupas do líder e o ergueu triunfante. Zhang suspeitava que fosse a droga de combate usada pela base Yangsheng, e seu efeito parecia ainda mais poderoso que o estimulante que Zhu lhe dera certa vez. Ele guardou a amostra para que a doutora Zhu pudesse analisá-la em casa. Uma droga como aquela poderia salvar a vida de alguém durante uma batalha decisiva. Nosso herói também pegou o dispositivo de comunicação do líder e copiou seus dados, na esperança de descobrir informações valiosas sobre a base Yangsheng. Keran perguntou, ansiosa, se o inimigo enviaria reforços atrás deles. Zhang Yi guardou o corpo do capitão e lembrou a ela que a base Yangsheng ficava a pelo menos 200 quilômetros dali. Mesmo com seu combustível e contingente, a facção não mobilizaria um exército por causa de uma equipe desaparecida. Com um sorriso confiante, o protagonista conduziu Keran até a fábrica. Eles coletariam os materiais para os reparos, voltariam para casa, reforçariam o abrigo e preparariam a mansão Yunqi antes que a guerra que se aproximava finalmente eclodisse. Zhang Yi se agachou ao lado de Hua Hua e acariciou sua cabeça com delicadeza antes de ordenar que abrisse caminho. A criatura obedeceu, expandindo-se até assumir sua forma gigantesca, e disparou para a frente. Com um estrondo ensurdecedor, Hua Hua atravessou a entrada da fábrica e abriu um grande buraco perto do telhado. Zhang e Keran prenderam cordas e rapidamente desceram para dentro da fábrica. A jovem engenheira correu na frente com uma empolgação evidente, apontando de uma prateleira para outra, enquanto escolhia tudo de que precisavam. Nosso protagonista a seguiu em um ritmo tranquilo, guardando cada item dentro de sua dimensão de armazenamento. Olhando para o enorme estoque, ele pensou por um instante em levar tudo. Se a fábrica não fosse absurdamente grande, talvez tivesse esvaziado o lugar inteiro e poupado várias viagens futuras. Depois de reunir os materiais, os dois voltaram ao veículo e começaram imediatamente a viagem de volta. Zhang encarou a estrada congelada à frente e suspirou, percebendo que outra guerra e mais jogos mentais estavam prestes a começar. Então acariciou o queixo, enquanto um sorriso cheio de segundas intenções se formava em seu rosto. Já que o inimigo avançava em direção ao território deles, seria melhor aproveitar o conflito que se aproximava para resolver o problema da Vila Shu. Ele instruiu Keran a não contar a ninguém que haviam encontrado membros da base Yangsheng. Ela coçou a cabeça, confusa, e perguntou por que precisavam esconder algo tão importante. Ele respondeu seriamente que não tinha plano nenhum. Só queria ter certeza de que ela não falaria sobre aquilo com os outros. Mais importante ainda, não queria que os demais entrassem em pânico antes de concluírem os preparativos. Quando chegasse a hora certa, revelaria a situação pessoalmente. Keran assentiu, satisfeita. Aos olhos dela, ele sempre agia para o bem de todos. Ele esfregou sua cabeça e a elogiou por entender, garantindo calmamente que todas as decisões tomadas por ele serviam para proteger o grupo. Quando voltaram ao bunker, encontraram todos ainda trabalhando juntos nas defesas. O tio Yu se aproximou imediatamente e perguntou se a coleta de materiais havia corrido bem. Também queria saber se os dois haviam encontrado alguém suspeito pelo caminho. Zhang sorriu e afirmou que toda a viagem havia transcorrido sem problemas. Segundo ele, as outras facções ainda estavam ocupadas estabilizando os próprios territórios. Precisariam de tempo para consolidar suas forças, então nenhuma delas estaria livre para viajar tão longe apenas para saquear uma fábrica de materiais. Liang Yue ficou visivelmente feliz ao ouvir aquilo. Admitiu que, se Zhang Yi tivesse encontrado algum perigo, não saberia o que fazer. Embora nem acreditasse que um ataque imediato fosse provável, ele lembrou a ela que se preparar para o pior nunca era um erro. Então se inclinou para mais perto e baixou a voz. Se o perigo surgisse,
não se oporia a permitir que os alunos dela se mudassem para perto do abrigo. Mas Karen e Xinxin tornavam a situação complicada. O conflito entre os alunos e as duas garotas não havia desaparecido só porque alguns dias se passaram. Forçá-los a morar sob o mesmo teto seria profundamente injusto com Karen e Xinxin, especialmente depois de tudo o que sofreram por causa daqueles valentões. Liang Yue olhou para Karen, que permanecia em silêncio ali perto. Sua expressão se abateu enquanto admitia que o raciocínio de Zhang Yi fazia sentido, embora ainda tivesse dificuldade em aceitar a conclusão. Antes que pudesse terminar de falar, Karen percebeu Zhang fazendo discretamente um sinal com a mão atrás das costas. Ela entendeu de imediato que havia chegado a hora de desempenhar seu papel. Deu um passo à frente com uma expressão deliberadamente preocupada e perguntou por que os outros alunos precisavam se mudar para perto do abrigo. Vê-los todos os dias só faria com que ela e Xinxin se lembrassem de tudo o que haviam suportado na Academia Changqing. Enquanto a professora parecia triste e preocupada, a talentosa engenheira perguntou se Liang Yue realmente entendia o quanto os outros alunos eram perversos. E é aqui que termina o episódio de hoje. Hoje, Zhang começou a transformar a mansão Yunqi em uma fortaleza. Também levou Liang Yue para mais perto de abandonar seus antigos alunos depois de expor o comportamento repugnante de Cheng Yu. Depois, enquanto coletava materiais para os reparos com Karen, eliminou em segredo uma equipe armada da base Yangsheng. Agora, com os batedores de Yangsheng desaparecidos e Karen fazendo sua parte no plano de Zhang, Liang Yue pode em breve ser forçada a escolher entre a família que a valoriza e os alunos que continuam a traí-la. Deixe o like e se inscreva para ver mais vídeos como este. E como sempre, conte pra gente nos comentários o que achou. Será que Liang Yue finalmente escolherá Karen e Xinxin em vez de seus antigos alunos? E por quanto tempo Zhang conseguirá manter em segredo seu confronto com a base Yangsheng? Obrigado por assistir e até o próximo episódio.